Trilhas da Democracia de hoje recebe o historiador, cientista político, professor titular aposentado da Universidade Federal de Pernambuco, Michel Zaidan Filho. Michel, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. É um prazer enorme recebê-lo de novo nesse programa que está próximo de completar 150 edições. Seja muito bem-vindo, Michel. Obrigado, boa noite, Marco. Para mim é um prazer muito grande sempre estar aqui com você no programa. A gente sempre tem muita coisa para conversar, muita coisa em comum, mas ainda um tema como esse, que é o tema de uma vida toda. Me dediquei ao estudo desse tema durante a vida toda, uma grande parte da minha vida, e estou aqui para contribuir, para colaborar, para acrescentar alguma informação, não é, sobre essa questão da trajetória comunista no Brasil, não é, sobretudo no período contemporâneo. E é exatamente essa a temática desse programa. Nós inauguramos uma série de programas que temos a pretensão de apresentar, levar até a nossa audiência sobre a trajetória do Partido Comunista Brasileiro, fundado em março de 1922. E no dia de hoje, nesse diálogo com Michel Zaidan, nós trataremos da linhagem política que acabou se tornando hegemônica dentro do partido, e que, em janeiro de 1992, durante o 10º Congresso do partido, aprovou a dissolução do partido e, como ato contínuo, a fundação do Partido Popular Socialista, o PPS, que em 2019 muda o seu nome para Cidadania e que há 2 semanas aprovou a formação de uma federação com o PSDB. Então, na verdade, nesse programa nós trataremos dessa parte final da história do PCB, pelo menos para esse campo específico de militantes e dirigentes, né? Aproveito para anunciar que Zaidan, juntamente com Edilene Marianeri, lançam o livro Ensaios Teóricos, Filosofia, Política e Direito, que trata de alguns desses autores que fizeram parte da história do Partido Comunista Brasileiro, da tradição gramsciana desse partido. Michel, eu começaria te perguntando, te provocando, procurar explicar como é que um partido que tem toda a sua história, praticamente toda a sua história, salvo um período pequeno de legalidade entre 1945 e 1947, depois de mais de 60 anos de luta, né, pela legalidade, né, pelo direito de atuar politicamente no Brasil de maneira livre, quando conquista finalmente a sua legalidade em 1985, passados apenas 7 anos, é dissolvido nesse 10º Congresso. E isso 3 anos apenas depois de ter concorrido às eleições presidenciais de 1989 com uma chapa formada por Roberto Freire na presidência e Sérgio Arouca na vice-presidência. Como explicar isso, Michel? Eu, como estudioso, historiador, pesquisador, interessado na história do Partido Comunista Brasileiro, há muito tempo eu levantei uma hipótese de que há uma herança nacional popular na formação do comunismo. Essa herança nacional popular ela vem do final do século XIX. Ela se caracteriza exatamente por participação ampla de militantes em frentes políticas que tratam de questões nacionais. No final do século XIX, as questões nacionais eram naturalmente
a abolição da escravatura e a República, a proclamação da República. Essa herança nacional popular vai ser responsável, naturalmente, por toda a elaboração política do PC nos anos 20, a propósito exatamente do tenentismo e posteriormente da Revolução de 30. Para você ver que sempre houve dentro do partido essa preocupação muito grande de participar de grandes frentes, grandes mobilizações. 35 foi a mesma coisa. Não, eu falo do Levante, mas a Aliança Libertadora Nacional foi uma grande frente onde os comunistas estavam presentes. 47 é um outro período interessante, que é da legalidade e da participação eleitoral do Partido Comunista, inclusive através de outras legendas, onde os comunistas vieram à luz, né, saíram da clandestinidade e participaram amplamente, né, da legalidade chamada de burguesa. Né? Em 64, a mesma coisa. Né? Na luta contra a ditadura militar, a palavra de ordem sempre foi frente, frente democrática, nunca frente popular, frente democrática. Né? Então, depois veio a influência italiana também, a ideia de fazer um partido de massas, né? Laico, de massas. Isso tudo contribuiu para que o partido reafirmasse essa sua herança nacional popular de integrar grandes frentes políticas, nunca se isolar, apesar de ter sempre uma ala mais sectária que procurava uma faixa própria para a identidade partidária. Houve, de fato, isso, mas eu queria dizer a você, acho que o Gildo Marçal, o saudoso Gildo, escreveu As Duas Almas do Partido Comunista. Há uma alma que é essa alma frentista, de massas, né? E há uma outra alma que é mais sectária, que procura realmente uma faixa própria para poder fazer a sua política. Há representantes muito importantes dessas alas. Por exemplo, o Werneck Viana, no Rio de Janeiro, ele sempre foi a favor de que o partido nunca saísse do MDB, da frente que foi criada durante a ditadura, e mesmo depois, quando foi concluída a ditadura, que o partido continuasse fazendo política a partir do então MDB ou do PMDB. Né? Há naturalmente aqueles ligados sobretudo à máquina que quiseram preservar naturalmente a marca, a bandeira do Partido Comunista, né? Não permitir que ele se dissolvesse, se escondesse, se ocultasse através de uma frente partidária. Mas o que eu quero dizer com isso é que há uma longa tradição dos comunistas brasileiros de participarem dessas grandes frentes. Né? No Partido Comunista, houve aqueles que, inclusive, sob a influência italiana, procurassem uma política de massas, procurassem mesmo fazer uma política de massas. Lembro muito da tese do Carlos Nelson, que era um famoso eurocomunista, como se chamava nessa época, da democracia como valor universal. Né? O terreno da luta de classe é a democracia, não é a revolução, é a democracia. Né? E acredito que o caminho dos comunistas nos anos 80, nos anos 90, para a transformação do PC em Partido Popular Socialista foi consequência dessa tradição que já havia no partido, sob a influência do comunismo italiano, que era o paradigma hegemônico nessa época. Né? Na Itália, se dissolveu o Partido Comunista, virou Partido Democrático della Sinistra, da esquerda. E eu me lembro que se lia muito no Brasil, uma revista bonita que trazia resoluções do Partido Comunista Italiano e artigos de dirigentes italianos,
e se procurava copiar, e se inspirar na experiência dos italianos, né? Embora tenha havido um grupo que resistiu e permaneceu com o nome de Partido Comunista no Brasil, que deu hoje na volta ou na manutenção do Partido Comunista Brasileiro. O que eu queria dizer a você é que sempre houve, dentro do Partido Comunista, grupos, tendências, militantes, que eram muito propensos a se diluir, a se dissolver numa frente de massas. Pessoas que eram muito favoráveis à política de amplas alianças, desde a Declaração de Março de 1958, amplas alianças e a participação ostensiva dos comunistas naquele movimento nacionalista e democrático da época dos anos 60, de 58 em diante, digamos assim, né? Sempre houve isso dentro do Partido Comunista. Agora, ao mesmo tempo, sempre houve também grupos que eram mais fechados, mais sectários, e que queriam manter, sim, o nome do Partido Comunista e a bandeira e tudo mais. Aí, foi um grande dilema, Marco, essa separação dos anos 90. Eu acompanhei aqui de Pernambuco, porque aqui havia um dos antigos comunistas que eram totalmente contrários a essa mudança. Estou falando aqui de Paulo Cavalcante. Eu nunca apreciei de muito perto as evoluções do PPS, não é? Mas, por outro lado, tinha eu muita admiração nessa época pela política de massas do PCI e de um grupo de comunistas do PCB que eram favoráveis à política italiana, né? A democracia como valor universal, a ideia do partido laico, do partido de massas, não é? E então eu acompanhei de perto aqui o parto muito doloroso dessa separação, porque havia comunistas que achavam que abrir mão do nome, do símbolo, da bandeira era uma morte política, uma morte de natureza ideológica, né? E que se recusaram terminantemente a aceitar essa separação. E claro que acompanhei também a evolução e o movimento dessa ala, capitaneada nessa época por Roberto Freire, para constituir o PPS. Eu vou lhe ser muito franco, Marco, eu nunca botei fé nesse partido chamado PPS. Nunca. Primeiro, achei o nome inexpressivo. É um nome absolutamente inexpressivo. Segundo, quando o PPS surge, ele perde o bonde da história, que já tem um partido, assim, centro-esquerda, que é de massas, que é o PT. Isso é um partido diferente, novo, não é oriundo do quadro partidário que veio do antes de 64. O PPS sofreu demais a concorrência de haver já um partido assim democrático, amplo, de massas, não marxista-leninista, de passagem, na cena política brasileira e que terminou aglutinando muitos descontentes com a política do PCB, da ex-União Soviética, do stalinismo e assim por diante. Então, o PPS ficou numa situação muito complicada. Eu acho que o caminho do PPS era se fundir com alguém, ou a não ser que alguns voltassem para o PC, como alguns voltaram realmente para o PC. Délio voltou para o Partido Comunista, né? Mas a situação do PPS foi uma situação muito difícil, porque a faixa do PPS tinha sido ocupada já. Então, o PPS ficou como um partido sem identidade política, né? Sem uma cara ideológica propriamente dita. O pior ainda é que o próprio Roberto terminou se confundindo com a base dos governos de então. Ele foi o líder foi o líder no Senado de Itamar, foi o líder do Senado de Itamar, diga-se de passagem, né? De lá para cá começou um processo de descaracterização
muito grande, né? Do ponto de vista do socialismo, da esquerda. Ele foi cada vez, estou falando de Roberto Clemente, ele foi cada vez mais se descaracterizando como um mentor da esquerda. Diga, eu acho que você quer falar. Diga, pois não. Não é curioso o fato de que dois dos principais pensadores desse grupo cultural, muito influenciado pelo pensamento de Gramsci, pelo pensamento de Lukács também, né? Influenciados pela experiência eurocomunista do Partido Comunista Italiano, que são Carlos Nelson Coutinho e Leandro Konder, e também Milton Temer, né? Não terem seguido essa trajetória, quer dizer, eles saem um eufemismo, né? Eles acabam sendo expelidos do partido nas lutas internas travadas, passam um período próximos do PSB e depois aderem ao Partido dos Trabalhadores em meados dos anos 80. Não parece curioso isso, de que aqueles que mais produziram teoricamente sobre a necessidade das relações entre socialismo e democracia não terem seguido dentro do PCB nesse momento que acabou gerando o processo de dissolução e em que essas duas almas, que você lembrou da tese do Gil do Marçal Brandão, se digladiavam, né, sobre o que fazer em relação ao partido depois da queda do Muro de Berlim? Olha, eu convivi com essas pessoas e discuti, debati, inclusive na Ampox. Me encontrei várias vezes na Ampox com o Carlos Nelson, por exemplo, né, e outras pessoas. E a sensação que eu tive durante todo esse período é que eles chegaram a uma conclusão melancólica de que seria muito difícil, muitíssimo, reformar ou renovar o Partido Comunista Brasileiro. Tentaram. Eu acho que a última oportunidade foi bem a tribuna do 7º Congresso, acredito, onde o Werneck, Marco Aurélio, o Carlos Nelson... Não, Carlos Nelson não interviu, não quis intervir. Não é? O Leandro interviu, foi o primeiro que abriu. Eles chegaram à conclusão de que era inviável fazer essa reforma, porque o partido tinha sido dominado, melhor, atingido por uma luta interna muito grande entre prestistas e o pessoal da máquina, e quem pagou a conta foram os chamados renovadores, exatamente. Eles que foram, depois que os prestistas prepararam o cisma, o grande cisma, né, a bola da vez exatamente foram os reformadores. Foram eles que pagaram caro, né? E se eles não foram expulsos, eles se auto-expulsaram e ficaram chamavam-se comunistas da sociedade civil, porque eles não se reorganizaram partidariamente. Eles ficaram como um grupo político, cultural, com uma revista chamada Revista Presença, através da qual o Werneck dava a linha política nos editoriais da revista. E isso passou um bocado de tempo, acho que foi um ano, com reuniões periódicas em São Paulo, no Rio e em São Paulo, né? E era mais ou menos claro que este grupo ou se dissolvia, né, se desagregava, se dispersava, e ocorreu isso, ou entraria em outro partido da esquerda, mas não da esquerda comunista ou stalinista, ou trotskista. O caminho foi o PT, né? Que, diga-se de passagem, na época, eu escrevi um texto dizendo que eles estavam fazendo o papel de marxistas atrasados dentro do PT, quando foram para o PT, porque o PT não era um partido stalinista nem marxista, não é?
socialista sem dizer que tipo de socialismo. Então, eles fizeram uma reunião no PT para decidir que tipo de socialismo era o socialismo petista, né? E os comunistas que entraram no PT foram fazer o papel de defensores do marxismo, de uma visão marxista tal, da sociedade, etc. E eu, brincando, dizia que eles foram fazer o papel de marxistas atrasados. Enquanto eles lá estavam discutindo a política de massas, a auto-organização da sociedade, os conselhos e tal, a sociedade civil, né, os nossos camaradas ainda estavam discutindo uma política assim, de características marxistas. Né? Curiosamente, Marco, a contribuição desses companheiros nunca foi aproveitada como poderia ter sido dentro do PT. E não podia porque tinha outros grupos. O PT tinha muitos grupos dentro dele, né? E o Carlos Nelson e o Leandro, etc., não iriam hegemonizar jamais esse partido. Não teria a menor condição de hegemonizar. Não fazia parte deles, na verdade. Outras correntes eram mais características do PT. Então, eles ficaram lá. Eles entram para o partido, para o PT, na época em que Carlos Nelson produziu as reflexões e o texto do reformismo revolucionário. Né? Foi uma espécie de texto de entrada dele dentro do Partido dos Trabalhadores. Né? Poderia ter sido tão bem aproveitado, lido, discutido, debatido, porque, convenhamos, né, o Carlos Nelson era um quadro teórico e político de muita qualidade dentro do movimento que nós temos, do movimento comunista que nós temos. Não tem muitos Carlos Nelson, não tem muitos Leandro, tinha o Marco Aurélio. Não é? Eu convivi um tempo com o pessoal de São Paulo, eu tenho que confessar, era de uma qualidade muito grande. O grupo de São Paulo, né, da reorganização, era muito bom, de uma qualidade muito grande. Participei de reuniões com eles e tudo, às vezes em reuniões com o pessoal do Rio. Era um grupo de muita qualidade. Somando-se a Carlos Nelson, ao Leandro, não é? A Luísa Teixeira, aquele grupo do Rio de Janeiro, é evidente que você tinha ali realmente a nata, o que tinha de melhor na elaboração política dos comunistas brasileiros. Agora, subavaliado, subestimado dentro do PT. Né? No PT eles não tiveram muita chance, nem muita voz, não. Talvez disseram, vocês não têm pedigree, vocês não têm história aqui dentro do... Então, vocês são hóspedes do partido, mas não são integrantes essenciais. Né? Tanto é que depois saíram para o PSOL, outro problema sério dentro do PSOL, porque também não conseguiram influenciar o pessoal. Me chama uma curiosidade, você acabou de citar Luiz Teixeira, que foi reitor da UFRJ, e antes dele eu cursava História na UFRJ no período. O reitor da UFRJ era Horácio Macedo, que representou exatamente a tendência oposta dentro do 10º Congresso do partido, né? E que tomou a iniciativa da reunião à parte daqueles contrários à dissolução do partido. Então, a reitoria da UFRJ passou pelas mãos de alguns comunistas, né? Como Horácio Macedo e Aloysio Teixeira. Teve uma reitora também, eu acho que havia uma reitora também, não foi? Lá na UFRJ, que também era associada com esse grupo. Eu estou esquecido o nome dela. Mas teve uma reitora também. Viu? Havia uma professora que foi minha professora de sociologia, de introdução à sociologia, que era nomes, né, que se rebelaram contra a dissolução do PCB e se mantiveram como o PCB, o partido que existe até os dias de hoje.
Mas, Michel, eu gostaria de avançar e retomar a questão que já foi discutido nesse primeiro momento, né? Mas o que caracteriza? Você já deu alguns sinais, né? Mas o que caracteriza politicamente essa corrente liderada por Roberto Freire? O próprio MDB, na época que o Partido Comunista participou do MDB, e depois era uma frente de centro-esquerda. Inegavelmente, aqui em Pernambuco, no Rio Grande do Sul, por exemplo, tinha uma posição de frente-esquerda, porque a esquerda, inclusive, estava dentro desse agrupamento. Mas o que ocorreu foi a transformação política desse grupo de centro-esquerda foi para o centro. Para o centro, viraram políticos de centro mesmo, sem nenhuma veleidade revolucionária, socialista, marxista, coisa que o valha. Sem nenhuma veleidade desse tipo. E o fato de terem se tornado políticos de centro fez com que eles se tornassem altamente funcionais para a base dos governos de turno que nós tivemos no Brasil. Como se fosse funcionários da governabilidade. Essa é a expressão de Marco Maciel. E não, preocupados em evitar a crise. Pronto. Políticos altamente funcionais para a governabilidade dos mandatos que se seguiram. Né? Nessa tarefa, perderam por completo a identidade. Eu acho que a identidade de esquerda sumiu, socialista sumiu por completo. Não é? Sumiu por completo. Lamento muito. O próprio Marco Maciel, quando era ainda senador, né, ele próprio se definia como sendo um político, um funcionário da governabilidade. Ele estava ali não em razão do partido dele, mas em razão de uma missão institucional de não permitir uma crise política muito grande, né, na República. Eu acho que o Roberto Freire, por exemplo, terminou fazendo esse papel na carreira política dele, até se descaracterizar por completo. Né? Aquela entrada no governo de Temer foi o fim, eu acho, o fim. Ele próprio sentiu isso na pele, como ministro, era ministro da Cultura. Ele tinha vergonha de cruzar com os antigos companheiros na rua, porque ele sabia que não estava muito bem, muito confortável, não. Tanto é que pediu para sair. Né? Ali foi o golpe de misericórdia, eu tenho a impressão. A partir dali ele se acabou. E outra coisa, esse PPS nunca encontrou o lugar dele na política brasileira. As votações assim, para o Congresso, para os cargos majoritários, inexpressivas, de uma maneira geral, profundamente inexpressivas. Não tinha futuro. O PPS realmente era um partido que já nasceu sem muito futuro na política brasileira. E se caracterizou como um partido de centro, não de centro-esquerda, como um partido de centro, que se colocou a serviço dos governos durante esse período todo. Né? Michel, fazendo um jogo de conceitos, né? Nessa passagem do PCB para o PPS, não teria havido uma passagem de uma estratégia de luta por hegemonia, no sentido gramsciano, para uma defesa da manutenção das regras do jogo, lá Norberto Bobbio? É esse o sentido do partido da governabilidade? Aí está certo. Aí eu concordo com você, plenamente. Né? Foi abandonada aquela concepção gramsciana, né? Tão defendida pelo Carlos Nelson, da defesa dos espaços democráticos, né? dos aparelhos privados e tal, e tornou-se uma defesa das regras do jogo democrático no sentido bobiano da palavra, mesmo. Social-liberalismo. Agora, Eu acho que
Diga. Não, por favor, por Fale. favor. Não, por Não, favor. eu acho que o destino desse partido seria entrar no PSDB. Eu esperei, e muitos outros, que em algum momento fundisse o PPS com o PSDB, já que esse partido era inviável. Ele não tinha condição de se sustentar, não. Assim, do ponto de vista de presença no Congresso, nas prefeituras, ele não tinha futuro. Ele ia morrer, ia minguar, né? Então, o futuro seria se fundir com o PSDB, que receberia de braços abertos. Já tinha lá um velho comunista chamado Alberto Goldman. Eu ainda conheci esse cidadão como político, como parlamentar comunista em São Paulo. Ele e outros. Não é? Então, eu acho que ele foi a ponte que poderia ter facilitado o trânsito de Roberto Freire para o PSDB. Ele teria se aninhado lá da melhor maneira possível, sem dúvida nenhuma. O próprio PSDB, que começou querendo ser um partido de centro-esquerda, ou a esquerda do PMDB, tornou-se um partido de centro. Tornou-se um partido de centro, na verdade, né? Então, era a hospedaria desejável para um político como Roberto Freire. Michel, Diga. A gente está chegando ao fim desse programa. Eu gostaria de te fazer, então, uma última pergunta. A federação entre o agora Cidadania com o PSDB, candidato do PSDB à presidência da República, João Dória, representa o ponto de chegada de uma trajetória em que ainda é possível se caracterizar essa tendência política como sendo pós-comunista? Seria o rompimento, né, dos laços que ainda vinculam essa tradição com a história do Partido Comunista Brasileiro? Concordo plenamente com você. É o ponto de chegada, como você disse, de uma evolução política da esquerda para o centro e provavelmente depois para a direita, né? Eu acho que onde o ponto de chegada é a direita, né? Efetivamente. Com a reforma partidária, chamada cláusula de barreira, esses pequenos partidos não se sustentariam, não elegeriam ninguém. Depois há a questão da proibição da coligação desses partidos para as eleições proporcionais. Se não houvesse essa possibilidade de federação, o Cidadania e outros pequenos partidos iam sumir, desaparecer. Iam virar sociedade civil, registrada em cartório, sem direito a nada, coisa nenhuma, diga-se de passagem. Não é? Então, era natural que, se o Cidadania fosse se federar, teria que ser com o PSDB mesmo, ou com o MDB, com esses partidos de centro, porque não tem outros, não há outros que o acolheriam de bom grado. Né? Ele entraria numa federação de partidos de centro-direita, digamos assim, como terminou acontecendo. Não é? Eu não sei como esse partido não se dissolveu e entrou em outro partido. E isso foi cogitado inúmeras vezes, inclusive. Não é? O recurso da federação é uma trégua, né? É uma chance que se dá para que esse partido possa eleger alguns membros do parlamento, ou quem sabe até para as eleições majoritárias. Se não conseguir nada, eu acho que esse partido se acaba, ele se dissolve. Isso é uma última chance que esse partido tem para sobreviver. Né? E claro que ele iria para esse tipo de aliança com esses partidos de centro-direita. Não iria para outro lugar, não, porque ninguém queria. Ninguém ia aceitar. O PDT não ia aceitar, o Partido Verde não ia aceitar, não é? Os PCs não iam, o PT também, o PSB também não ia. Teria que ir para aí. E São Paulo é engraçado, porque São Paulo é um estado
em que sempre houve um convite pronto para que essa turma entrasse no PSDB, na base de apoio dos governos do PSDB. Lá, a mesa estava posta, como se costuma dizer, né? E Dória foi muito hábil de ter aceito essa federação com esse cidadania, porque naturalmente ele é muito mais, o partido é muito mais forte e a tendência é absorver, eu acho, esses políticos dentro do partido dele, do PSDB. Eu acredito que vai acontecer isso. Mas em razão da cláusula de barreira e da reforma partidária e também da proibição dessas coligações para as eleições proporcionais, não havia outra saída, eu acho. Não havia outra saída para esses pequenos partidos, a não ser se federar. No caso do Cidadania, teria que se federar com esses partidos de centro-direita. Não tem outra saída para ele, a não ser o Solidariedade, o PROS, aqueles partidos. Né? Ou então o partido do ex-prefeito de São Paulo, esqueci do nome desse partido, não lembro dele agora. Mas seria esses partidos. PSD, do Kassab. É o PSD, né? PSD do Gilberto Kassab. Kassab, exatamente. Né? Parece que São Paulo sempre foi um estado que preparou esse desembarque, digamos assim, desses pós-comunistas, ex-comunistas, nas suas fileiras. Acredito que sim. E se eles não sobreviverem a essa eleição, acredito que serão absolvidos mesmo, a não ser que abandonem a política, propriamente dita. Lá é o lugar deles. Não é outro, não é a esquerda, é lá que é o lugar deles. Entendeu? Mas não vai fazer falta. Eu acho que para a esquerda não faz falta. Nunca achei Roberto Freire um grande quadro político. Um quadro que formule, né? Um quadro que articule uma liderança perfeita. Nunca achei. Nunca achei. O melhor desempenho de Roberto Freire foi na eleição para presidencial, onde ele, como candidato do PCB, parecia um Lenin na propaganda eleitoral. Tinha o hino da Internacional Comunista, e ele, então, perder uma eleição com dignidade é muito mais importante do que se federar para salvar um mandato. Não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que Roberto Freire está no seu pior momento. Está no ocaso da sua carreira política. Perdeu o respeito, perdeu a admiração, perdeu a estima, descaracterizou-se profundamente. Ele e o partido remanescente que foi criado, que ninguém nem sabe o que é que quer dizer, o que é que significa, não é? A que veio também nesse cenário eleitoral. Eu penso dessa maneira, né? Eu penso dessa maneira. Agora, eu lhe reafirmo, eu acho que havia uma tendência inútil dentro do movimento comunista para esse tipo de liquidação, o liquidacionismo partidário. Sempre houve aqueles que se acostumaram de tal maneira a atuar nas frentes políticas que não quiseram largar mais a frente política para irem para o Partido Comunista. Sempre teve os renitentes que achavam mais seguro, mais confortável, mais prático, mais fácil fazer política à sombra do MDB, do PMDB, né? E assim por diante. Como agora com a federação desses partidos. Embora acho que o Cidadania não deve ter muita sorte, não. Dessa vez não vai ter, não. Michel Zaidan Filho, historiador, cientista político, professor titular, aposentado da Universidade Federal de Pernambuco, que está lançando o livro Ensaios Teóricos, Filosofia, Política e Direito, em coautoria com Edilene Marianelli. Michel, muito obrigado. É sempre uma satisfação dialogar contigo e certamente nós nos veremos ainda até o final do ano para debater esse conturbado processo eleitoral que se avizinha no dia 2 de outubro do corrente ano. Muito obrigado, Michel. De nada. É sempre um prazer muito grande participar dos seus programas. Acho que é um
um espaço de diálogo e de informação muito importante na mídia de Pernambuco. E, quiçá, do Brasil, porque o programa é transmitido pela TV do 247.